Muito bem, agora estamos aqui no nosso Clínica da Alma de hoje para falar de assunto muito interessante, um assunto que vai mexer aí com o seu coração, porque é um assunto que cutuca a ferida. Bom, e para me ajudar, nós temos aqui ao meu lado direito, Pastor Guerra, uma bênção de Deus, homem bonito, rapaz bem arrumado. A Fátima gosta desse rapaz, viu? A Fátima que é a esposa do Pastor Guerra. Um grande abraço, viu, Fátima? Bem-vindo, viu? Obrigado, é bom estar com você aqui novamente. Prazer é todo meu. Bom, e também temos convidados aqui. Tem a Lúcia que está aqui com a gente, a pastora Lúcia, que tem um testemunho maravilhoso e sempre nos ajuda com assuntos muito relevantes aqui no Clínica da Alma. Obrigado, viu, Lúcia? Amém. Eu que agradeço. Que bom. E eu quero que você anuncie o convidado que eu desconheço quem é. Eu quero conhecê-lo agora. Basílio. O Wellington Basílio. O Wellington também vai nos ajudar com o tema. É isso, Wellington? Benção demais. Bem-vindo. Você sinta-se em casa. prazer, seus comentários. Eu sei que vai ser uma benção aqui, esse momento aqui especial. Então o time está formado aqui, o Wellington, a Lúcia e o Pastor Guerra. O nosso assunto é muito interessante, o nosso assunto é falar sobre máscaras. Olha que assunto mais cutucador, vamos colocar assim, né? E eu quero que você já fique tranquilo para participar aqui. Você quer saber aí o que está por trás dessas máscaras, a origem desse termo máscaras, tudo isso o Pastor Guerra vai nos falar daqui a pouquinho. Então participa com a gente. O nosso Twitter, @Clínica da Alma. O telefone para você falar aqui 24 horas é 3209-3301. Esse telefone é do CAT. Você que está assistindo esse programa reprisado, você pode ligar agora nesse telefone, deixa sua mensagem que ele chegará aqui no momento oportuno para aqui para a produção. Você que está assistindo ao vivo aqui, você pode ligar também para falar ao vivo 3253-3320 e também mandar sua mensagem no @ de Tudo Um Pouco TV, que a gente vai responder com muito carinho aqui suas perguntas. Pastor Guerra, tem sempre as definições básicas daquilo que nós estamos falando e sobre máscaras. Eu tenho aqui algumas coisas aqui sobre máscara, né? Que nesse período agora as pessoas usam, né? Uma máscara, né? Para cobrir talvez até a identidade, o perfil dela. E aproveita esses dias chamado Carnaval para usar essa máscara, né? Então eu queria colocar aqui algumas coisas que falam sobre máscara, né? No Ocidente, a máscara foi utilizada primeiro na Grécia Antiga, todos os anos durante as festividades de Dionísio, o deus do vinho e da fertilidade, o deus com D minúsculo. Como o vinho vem do suco da uva, tem de ficar pelo menos 3 meses fechado no recipiente para ficar pronto. Essas festas aconteciam logo depois que se abriam os barris produzidos no ano anterior. Nessa data, todos bebiam, cantavam e dançavam. Diz que essas festividades dos povos antigos deram origem ao carnaval, foi que deu origem ao carnaval, tá? Nas cerimônias para o deus Dionísio, por exemplo, usava-se a máscara e acreditava-se que ele estaria presente entre as pessoas durante a festa. Então há um sentido bem místico aí nisso, na questão de achar que ele estava já presente nessa festa, né? Agora vamos, o teatro é a arte que explorou frequentemente a magia das máscaras. No Japão, por exemplo, utilizavam-se máscaras no palco até hoje para marcar bem as características dos personagens. Então, na questão do teatro, né, eu fui ator durante 5 anos, eu sei. Então, muitas vezes a gente usava uma máscara para cobrir, entendeu? Ou mostrar o personagem que a gente estava fazendo. Ou seja, subia no palco com a máscara. Sim. Porque você assumia um personagem e criava uma máscara para você. Então, hoje as pessoas muitas vezes não estão no palco, mas estão vivendo o palco da vida. O palco da vida, isso, criando a máscara, né? Em muitos outros ditos primitivos da África, na América do Oceano Pacífico, as máscaras são usadas em cerimônias religiosas. São feitas de diversos materiais naturais como madeira, fibras, palhas, barro, chifres, conchas, plumas, pele de animais, pedras, tecidos ou espiga de milho, entre outros. Em algumas tribos indígenas, por exemplo, cabe aos índios mais idosos usá-las durante rituais para curar doentes, né? Então aí seria o curandeiro. Sim. E ele usar uma máscara, é uma magia, tá? Então ele usava já para, né, espantar maus espíritos ou celebrar casamentos e ritos de passagem. Cerimônias nas quais os meninos e as meninas do grupo passam da infância para a idade adulta.
Tem até mais informações que o pastor Guerra vai ler, mas para a gente ter um pouco de entendimento do que já foi falado aqui, a gente percebe que as máscaras nada mais, nada menos do que esconder o seu próprio rosto. Isso é fato. Então você coloca a máscara e você esconde o próprio rosto. Ali a gente pode fazer isso como uma brincadeira, como uma sátira, mas a maioria das vezes isso acontece para você se desinibir e também praticar alguns atos, incorporando até um personagem dizendo, a partir de então eu não sou mais eu aqui que estou representando. A gente até brincou, falando num momento de café da manhã da semana passada, dizendo o seguinte, o carnaval parece que a pessoa coloca a máscara para viver realmente o que está dentro dela e todas as pessoas ali passarem aquele momento e falar, depois a quarta-feira de cinza passou, acabou tudo. A máscara é uma utilização ferrenha de Satanás na vida do cristão, principalmente? Eu creio que sim. É uma forma de anular a identidade da pessoa. Então ela tem dificuldade nessa área, vai usar uma máscara para anular a identidade. Muitas vezes a gente trabalha isso na área de cura interior, para trazer essa identidade. Aí a pessoa descobre que ela está vivendo personagens na vida dela que não é ela. Sim. Então a questão é anular esse personagem e tirar essa máscara. Né? Muito bem. Até, Lúcia, na questão das mulheres, a gente vê que é uma vergonha muito grande, muito maior do que dos homens, principalmente em festas como essa. A gente sabe que a mulher ela tem um pudor muito mais apurado, por um certo machismo que ao longo dos séculos passou aqui pelo nosso Brasil. A gente vê que o homem, quanto mais ele adquire conquistas, mais ele é o fortão, ele é o saradão. E a mulher ela é considerada como uma mulher objeto, uma mulher que passa pela mão de todos, então isso para ela é um desrespeito, apesar de que hoje em dia as coisas estão até tentando mudar isso um pouco. Qual que é a consequência de uma mulher que se utiliza da máscara, não estou dizendo da máscara física, mas o personagem para curtir a vida de uma forma completamente irresponsável e depois volta e olha para o estrago que está lá atrás? Isso é muito importante que você está falando, porque isso é tão comum, mais do que a gente pensa. Realmente, o carnaval é um período do ano onde as pessoas realmente querem extravasar. Agora eu vou mostrar quem eu sou realmente, porque o carnaval, se é permitido que tudo, você pode dançar de qualquer jeito, sabe? Não tem aquela obrigação. Mas no caso da mulher é complicado por quê? Porque ela, depois de um carnaval, vem a questão de gravidez. É uma coisa que é muito comum acontecer, doenças sexualmente transmissíveis. Então vem aquela frustração muito grande, né? Ela não tem casos de mulheres assim que até volta pro ex-namorado, né? E acaba se relacionando com ele e adquirindo aí uma criança. Então assim, ela vê quantas vezes ela errou. Sim. Mas o problema é que não é só no carnaval, né, Maurício? Porque todo o tempo, eu, por exemplo, durante muitos anos da minha vida, eu usei a máscara no meu trabalho. Porque eu ia para o trabalho, eu deixava todos os meus problemas para trás. Para mim, o meu trabalho era a minha terapia. Era uma fuga. Era a minha fuga. Eu tinha que sobreviver. Então, quando nós usamos máscara, tem aqueles que têm consciência e aqueles que não têm consciência que estão usando. E então, mas quando ele se depara com aquela realidade, ele vê que aquilo é algo falso na vida dele. Então, o processo para ele alcançar derrubar essa máscara é dolorosa. Sim. Esse caminho é muito doloroso. Por quê? Porque ela vai ter que mostrar quem ela realmente é. Então, a máscara, ela te permite, a um período de tempo, que você não fique constrangido. O complexo de inferioridade, a máscara me favorece, ela me ajuda naquele processo ali, porque a minha vergonha não está sendo exposta. Sim. Eu estou conseguindo, mas se você for pensar bem, quando você está usando a máscara, você está enganando as pessoas e a si mesmo. Até você tocou num assunto muito interessante, eu quero te colocar na conversa, para você ajudar nessa conclusão de raciocínio. A gente vê que a máscara, ela funciona como um álcool, ela é um desinibidor. Ela vai desinibir a pessoa a viver situações novas, até mesmo que ela tem curiosidade ou até mesmo que está incubado lá internamente, que é a nossa natureza pecaminosa, né? A Lúcia falou desse estrago
estrago que fica quando a pessoa utiliza dessas máscaras, mas ela também tocou num assunto interessante. Existem pessoas que utilizam delas e não sabem que estão utilizando. E aí o processo é um pouco mais difícil, eu imagino, porque para acontecer a cura disso, precisa ter o reconhecimento. Sim, sim. O que a pastora falou é muito interessante, porque não só no carnaval que as pessoas usam essa máscara se enganando a si próprio, né? No decorrer de todo o ano, infelizmente, muitas pessoas usam essa máscara para ser aceita até na própria sociedade, né? Sendo uma pessoa que na realidade ela não é. E aí entra o que você falou, é como se fosse uma embriaguez de uma ilusão, né, que é passageira, porque quando ela normalmente fica num isolamento ou em casa, em qualquer lugar, aí ela não tem que estar mascarada para ninguém. E aí ela vê realmente conforme ela é. E aí vem um sofrimento, né? Vem a tristeza, vem as frustrações. Então ela precisa ser tratada nessa área, porque senão ela vai ser uma pessoa eternamente vivendo um personagem que não existe, uma pessoa que ela não é e uma infelicidade eterna. Então, assim, ela precisa reconhecer isso, as pessoas precisam entender que elas precisam de um tratamento, para que elas se assumam realmente quem ela é sem ter que usar máscara, porque a máscara, como a gente está falando no carnaval, as pessoas usam a máscara para realmente mostrar o que realmente elas são durante todo o ano. Sim, sim. Né? E acabou o carnaval, você tem que tirar a máscara e tem que ver a tua vida. Então, mas fica vergonha, né? Mas fica vergonha, debaixo da máscara, exatamente. Sentimento de culpa. Né? E sentimento de culpa. Então as pessoas têm, às vezes, que usar essa máscara durante toda a vida. E se torna uma pessoa infeliz, uma pessoa cheia de frustrações. Uma coisa interessante que a gente está chegando no consenso para falar sobre o assunto é que existe um motivo para se vestir a máscara. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou colocar uma máscara aqui. E esse motivo, ele sempre está interno, ele tem uma origem, ele tem uma raiz, né, pastor Guerra? A gente sempre fala das raízes. Ligado com a pessoa, né? Isso que eu ia te perguntar. Diante da sua experiência nos atendimentos do Clínica da Alma, aliás, deixa eu falar aqui que o Clínica da Alma, além desse programa, é um ministério. O ministério, ele teve uma visibilidade maior com o programa, mas o programa só acabou aqui, o programa tá fechado, só amanhã. O Ministério Clínica da Alma funciona e nesses endereços que estão passando aqui embaixo, o pessoal está atendendo o telefone tranquilamente. Você pode, inclusive, passar por um atendimento lá. A gente fala de assuntos dos mais variados. Hoje, por favor, dá um descanso. Hoje, terça-feira, dá um descanso pro pessoal. Na quarta-feira, pode ligar que está todo mundo trabalhando lá. Tranquilo. Os assuntos os mais diversos, todos relacionados à alma. Às vezes a depressão, a complexo de inferioridade, ansiedade, complexo até de superioridade. Tem coisas assim, angústia. Nós já falamos de tantos aqui, medo, orfandade, paternidade. Qualquer questão relacionada à sua alma, você pode perguntar nesses canais de atendimento que estão passando aqui embaixo. Lembrando que o atendimento é gratuito, então você não paga nada para ser atendido lá na Clínica da Alma. E a Clínica da Alma, ela é tão especializada na alma que ela não dispensa a ajuda de profissionais especializados na saúde. Então, temos lá psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, até nutricionista tem lá. Então, você precisa de atendimento, recorra ao Clínica da Alma, principalmente nesse assunto que é tão importante. Eu ia falar sobre a raiz, a gente vê aí, a gente completa aqui, vamos fazer uma bancadinha, uma mesa de centro de bate-papo. Aí a gente vê essas raízes brotando. Na sua experiência de atendimento, quais os fatores que mais levam as pessoas a trazerem para si um personagem ou uma máscara? Primeiro, complexo de inferioridade, né? E segundo, medo, né? O medo de enfrentar a realidade faz com que crie uma máscara. Você entendeu? Muitas vezes, igual a pastora Lúcia falou, que ela ia para o trabalho dela, mas dentro dela havia um medo. Né? Chegava lá, desaguava aquilo lá dentro e vestia a máscara e falava, eu não tenho nada a ver com o que eu deixei lá fora. É isso. Lá fora não tem nada a ver com o que eu deixei, eu tenho aqui. Então a pessoa assume, né? Ela cria. Eu lembro assim daquele filme do Zorro, que o Zorro ele usava máscara e depois ele saía lá e tinha um outro personagem. Agora, quem que era amigo dele? Era o tonto. Não é? Então... Esse que usa até hoje, amigo do Zorro, né? Do Zorro, o tonto, você entendeu? Então a gente vê assim, muitas vezes a pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai sair mascarada, ela vai arrumar uma roda de amigos que está enxergando ela com aquela máscara. Depois, como é que ele vai enfrentar essas pessoas sem essa máscara? Aí vem para os gabinetes, porque depois, quando ele tem que enfrentar uma realidade, aí desenvolve os fatores.